Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blindando Seus Negócios. No dia de hoje temos dois ilustríssimos convidados da capital baiana. Estamos aqui com nossos grandes amigos, colegas de profissão Patrick e Hélio Ricardo, diretamente de Salvador, na Bahia, que são especialistas em uma área importantíssima que vamos abordar hoje. Se apresentem. Bom dia pessoal, bom dia doutor Giovanni, bom dia doutor Matheus. Me chamo Patrick, trabalho com compliance na Asante Miase. A gente lida com questões envolvendo a questão preventiva do mundo empresarial, com a questão já do contencioso também, quando há qualquer tipo de problema eventual na área, mas com foco de fato na prevenção de qualquer tipo de vulnerabilidade do ponto de vista criminal que as operações do dia a dia das empresas possam ocasionar. Meu nome é Hélio Ricardo. Sou advogado criminalista há mais de 25 anos, especialista em ciências criminais, especialista em direito tributário, sócio do Asante Miase, Capital Offshore. Nosso foco exclusivamente é de compliance, offshores, blindagem patrimonial, essas proteções. Então, estamos no lugar certo para falar com as pessoas certas também, e estamos muito satisfeitos pelo convite do Telecojus que foi nos feito. Um prazer estar aqui. O Hélio tem certificação profissional de compliance anticorrupção pela ALEC e junto aqui do Patrick Santiago também, que é especialista em negócios internacionais e professor de penal e empresarial e criminologia no Clube Meta Jurídico ali. E do lado de cá, com voz, o nosso grande CEO aqui, Giovanni Telli, fundador e CEO da Telecojus, advogado internacional de offshores, e conosco aqui como co-host, nosso grande contador-chefe, Matheus Marques. Fala pessoal, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje, e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui muito legal, que vai trazer ou sanar muitas dúvidas, ou até chamar a atenção para as pessoas que têm offshore, desejam montar, a importância de ter um planejamento prévio também na parte jurídica, para evitar que venham a ocorrer problemas. Então, acredito que vai ser um papo aqui que vai ajudar bastante os empresários. E o tema de hoje, mais uma vez falando, o tema de hoje é empresas offshore, legalidade e compliance nas operações, que é um tema super relevante, algo extremamente necessário para o momento legal que o mundo vive hoje em termos de transações financeiras, em termos de empresarial, em termos de compliance propriamente dito. E temos aqui hoje grandes especialistas nessa área, principalmente no que tange à esfera penal. Então, para começar esse tema, acho que o talvez mais experiente aqui com o tempo de carreira de nós, Hélio, conte sobre como você via esse mundo quando você começou sua carreira e diferenças de como eram essas questões de compliance, essas questões de transações financeiras no século passado em comparação com os dias atuais. Hoje é do século passado. Obrigado. João, e aproveitar aqui, antes de qualquer coisa, já quebrando o protocolo, avisar a Michele que não sou o pai de Patrick. Tá? Teria muito orgulho em ser, verdade. Eu tenho um filho, o Ricardo, tá saudoso em casa, estou morrendo de saudade dele, tem 5 anos. E se ele for metade do que Patrick representa como homem, como profissional, como pessoa, como marido, me deixaria muito orgulhoso, mas me deixa um pouquinho mais velho. Então, não, vamos esclarecer esse ponto. Agora a questão do século passado, a gente enfrentou sim. Obviamente você tem uma audiência aqui especializada, seja uma audiência de empresários que já entendem do que estamos falando do compliance. Muita gente também pode não saber ainda do que estamos falando, pode ser uma novidade. Para mim foi uma novidade durante o percurso da minha carreira jurídica e trabalho. A primeira vez que eu ouvi foi num jantar com um advogado, que eu gosto de citar o nome dele, Zilan Costa e Silva, para mim um dos maiores advogados do país de inteligência, um dos homens mais inteligentes que eu conheço, meu amigo pessoal. Quando falou a palavra compliance a primeira vez, eu não sabia nem do que se tratava. E obviamente que fui me interessar porque ele falava, vai ser uma realidade daqui a algum tempo para o Brasil. Como a gente tem alguns clientes... Em que ano foi isso? Não me recordo. Pronto, eu lhe recordo fácil. 2012, 11 para 2012.
Foi. Quando eu comecei a minha amizade com o Zilan foi nesse ano, 2012. Então foi por aí que ele me falou isso. Eu não tinha ainda a dimensão, eu sabia que era complexo, mas não tinha to apply with, que é estar em conformidade, as legislações, né, as normas, as questões de regulação interna das empresas, mas eu não via isso na prática. Eu não tinha enfrentado essa questão na prática, então isso vai ficar mais claro. Então, mas fui mais a fundo, ele fez assim, é uma realidade, e realmente é uma realidade. A minha dificuldade, Giovanni, que você me fez uma pergunta, eu repito, uma excelente pergunta, é que é difícil ainda, até hoje, nos idos de 2024, fazer o empresário entender a real necessidade do compliance. Nosso tema aqui hoje vai nos remeter à questão da corrupção, ou melhor, da anticorrupção, e é onde o nosso compliance funciona. Patrick é o chefe de compliance do nosso escritório, é quem vocês devem espremer aí, aproveitar a oportunidade. Elogio em boca própria Vitor Pérez, mas é muito importante o convite que vocês fazem para trazer especialistas do tema para esclarecer com questões e com respostas precisas sobre o tema. E se fosse para definir para o pessoal que está em casa e às vezes não compreende tão bem o que é essa palavra, que a um primeiro momento parece amedrontadora. Se você fosse definir em curtas palavras o que seria compliance, o que você diria? Estar em conformidade às legislações, às normas e às regulações internas da empresa para que evitem corrupções, atos de corrupção, que seja de qualquer tamanho. Não é um ato de corrupção tão enorme. Às vezes que normalmente o empresário não entende, ele não me associei com mais 2 amigos postos de gasolina, mais 3, 4, 8 e estabelecemos um preço. E ele não sabe que está falando de cartel? Não sabe, porque o empresário antigo, de 80 anos de idade, que não está, obviamente, atualizado com o que está acontecendo, e ele acha que ele é o rei do negócio, é o rei do entendimento, e ele que domina todo o conhecimento. E aí a dificuldade é dizer que, tirar da cabeça do empresário, Matheus, que a corrupção não azeita a máquina pública. Essa é uma expressão que eu ouvi uma vez na ALEC, que eu assim, sou blogueirinho não, mas eu super indico a escola da ALEC como ensinamento com grandes profissionais, tive o prazer de poder estudar lá, tirar essa ideia do empresário. Porque assim, eu falo com o Patrick, tem um dos casos de maior corrupção do país, Patrick sempre me corrige, não, o maior caso de corrupção do país, sem querer nominar ninguém aqui, mas de uma empresa de 125 mil funcionários. Eu tive a oportunidade de ler a biografia dele, desse empresário. Em momento algum, Giovanni, ele teria interesse em negociar com o Estado questões de corrupção, de dinheiro, de participação para efetuar as obras dele. Mas às vezes é necessário. Não estou dizendo que é necessário, aqui está um recado assim que é necessário, obrigatório e o único caminho. Longe disso. Muito pelo contrário. Mas às vezes é a própria máquina que emperra, dificulta para que, obviamente, tenha alguns favorecimentos pessoais para que a coisa ande. E se não andar desse jeito, não anda. Eu tenho amizade com empresários também, gosto dessa amizade, de frequentar a casa de pessoas que se negaram a participar dessas ações. Por sorte, obviamente, também, por consequência, ficaram fora dessa operação Lava Jato. Pôde passar o Natal em casa com a família. Falou assim, meu pai, não está preso, você está com sua família em casa. Mas a empresa sofreu com isso. Uma empresa enorme e que sofreu com isso. Então, explicar ao empresário, para concluir, para me alongar bastante, que não é mais assim, que não pode ser mais assim, essa negociação que o empresário acha que senta na mesa e resolve as questões, é a maior dificuldade que a gente enfrenta. Tem um dito popular que se fala quando a realidade é Brasil, mas na minha experiência eu diria que acontece no mundo inteiro, na maioria dos países, que quando uma empresa ou empresário chega em certo tamanho, para conseguir passar dos próximos obstáculos, as próximas barreiras, ele tem que sentar na mesa para negociar. É como dizem que o sistema é feito para que haja a dependência daquilo. A realidade, na prática, é isso que acontece. Então, essa é a dificuldade que eu enfrento, nós enfrentamos, eu enfrento, que assim, a função do chefe de compliance do nosso escritório, do Patrick, é que não haja fumaça. Se não houver fumaça, não haverá fogo. Mas às vezes o fogo é inevitável. Vai aparecer. E aí essa é a parte que eu entro, quando o fogo já está instalado. Entro e digo, Patrick, até porque me socorra, vamos trabalhar. Aí a questão
multidisciplinariedade do escritório torna-se interdisciplinar, a gente continua trabalhando juntos para tentar solucionar. Porque o empresário, às vezes, é difícil de ter, e às vezes não é maldade. A gente pega um empresário, começa a conversar com ele, pô, a partir de agora eu não assino um guardanapo mais sem meu compliance. Aí você olha no Instagram dele, tá lá ele brindando uma nova sociedade de uma coisa fora do país, de meu Deus, eu corre lá. Aí a gente corre pro escritório dele, senta e constrange. Porque como é que você fez isso sem falar com o seu compliance? Aí, para não causar constrangimento, eu tenho certeza que foi um excelente negócio, que você não podia perder um momento, mas cadê? Traz aí pra gente tentar ver o que é que conserta, ou se dá pra cancelar. Às vezes de maneira inocente, ele com uma empresa concorrente ali, ele brindando num jantar despretensioso, e encontrou o cara na arquibancada ali de um jogo de futebol, foi tirar umas fotos, né? A gente teve um caso de compliance que uma empresa trabalha que ele obviamente ele não conversou. Não é o atual governador do estado, é uma legislação passada, um governo passado, mas ele teve que comunicar para a gente que ele estava no mesmo jantar com o governador. Ele não trocou nenhuma palavra com ele. Eu falei, poxa, é isso que a gente precisa, é esse tipo de cliente que a gente precisa, com essa consciência. E o Patrick pode até complementar, mas isso que você estava falando também da questão que o compliance, muitas vezes as pessoas escutam a palavra e gostam de remeter a grandes empresas, empresas gigantescas, sendo que é algo que todas as empresas deveriam ter, independente do porte. E é isso que eu ia adicionar a falar do Hélio, é que justamente é uma cultura que não nasceu no Brasil, ela foi importada, e países como, por exemplo, os Estados Unidos, lá já tem essa cultura. Então, empresas de pequeno, médio e grande porte já tem um sistema de compliance, justamente porque existe uma universalidade, velho. Vou tratar especificamente do Brasil, porque como a gente trabalha muito com offshore, em regra a gente internacionaliza os negócios. Então nós temos clientes brasileiros que querem expandir suas empresas globalmente. Só que, embora essas pessoas queiram expandir seus negócios globalmente, elas são residentes no Brasil, elas moram no Brasil. Os filhos dele, a esposa dele, a vida dele é no Brasil. E o risco Brasil, quando a gente trabalha com offshore, não é limitado ao risco patrimonial. Há risco também pessoal, enquanto seguridade jurídica, enquanto risco criminal, responsabilidade criminal. E no Brasil, a responsabilidade criminal é quase que ilimitada. E a gente não se dá conta disso, talvez porque esteja um pouco fora do nosso nicho, talvez esteja fora um pouco da nossa bússola, mas que no dia a dia, isso tem uma avalanche de pessoas que são capturadas pela Receita, que isso vira um inquérito, que isso vai para uma Polícia Federal, de pessoas que são completamente inocentes, que estão sendo processadas ou acusadas de condutas criminosas, que eles sequer sabiam que existia. E esse é um problema no Brasil. Mas às vezes tem um interesse governamental de que ele sirva como exemplo, mesmo que saibam fundamentalmente pela falta de provas, ou até provas que provem o contrário, que ele não cometeu aquilo, mas querem usar ele de exemplo. Até então, quando eu tinha condução coercitiva, até então você prende o empresário, prende a esposa, prende a filha do empresário, para que conte, faça a delação, né? Então, assim, são mecanismos que, obviamente, que não devem ser observados. A importância de você ter um sistema implementado dentro da sua operação de compliance é que, dentro do Brasil, cara, existem... Esse aqui é um dado atualizado do próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com a FGV, que no Brasil existem mais de 1.800 formas de você ser preso. Existem mais de 1.800 tipos penais no Brasil. Espaços. Porque geralmente as pessoas pensam em direito penal, em crime, a gente pensa nos 361 artigos do Código Penal. Mas não. Mas existem mais de 1.800. Existe uma lei que tipifica o sistema financeiro nacional. Existe uma lei que tipifica o mercado de capitais. E, Matheus... Podem parecer as mesmas coisas, só que são leis extremamente complexas, que trazem infinitas formas de imputação criminal e que, se a gente não estiver atento, geralmente o empresário não tem nem a obrigação de se atentar a isso, mas que é importante que ele se atente, é bom do ponto de vista preventivo, porque em qualquer momento desses, você pode ser alvo de uma investigação. Até um exemplo disso, né, de coisas que as pessoas fazem no dia a dia e não percebem, né? E só para complementar a resposta para o Matheus, por que não, Matheus, já começar uma empresa pequena com um programa de compliance? Exatamente. Você já cresce, você já cresce organizado. Você vai querer se organizar depois que você já é gigante, depois que você já
passou determinadas fronteiras e sem saber, Patrick traz números assim, 99% das empresas normalmente às vezes cometem crime, ele não está sonhando que está cometendo um crime. E essa é uma expertise que a gente tem no escritório e vê e verifica. A questão tributária é até muito bem atendida. A criminal, curiosamente, é como se fosse esquecida. E ela é de extrema, para mim, é uma liberdade, o maior bem que a pessoa pode ter, porque viver sem liberdade, às vezes é melhor nem viver. E não há essa preocupação. E aí, por sorte, sobra para nosso escritório, é bom, mas como nossos clientes, a gente já alerta para essa preocupação. É melhor prevenir do que remediar, né? Isso é muito mais barato. Porque se for ver no sistema legislativo brasileiro como é feito o Código Penal, a gente não tem só... Não é só você fazer algo que é crime. Às vezes você deixar de fazer algo que são os crimes omissivos Então, a exemplo, né? Se você está numa rodovia, você vê alguém acidentado, você olha para o lado, vê e resolve passar direto porque você está atrasado para um compromisso, às vezes você fez no hospital alguma coisa, você necessariamente já cometeu um crime ali, né? E isso... Esse tipo de exemplo, esse tipo de analogia também se aplica às vezes a empresas, a operações financeiras, a vários tipos de negócios. Esse é um ponto muito interessante. Por quê? Existem basicamente 3 formas de você ser imputado um crime. Tem a corrente tradicional, que é a mais comum, que é a que a gente está mais familiarizado, que é a pessoa que tem um dolo de, por exemplo, matar alguém. A pessoa queria matar e matou. Aí é imputado o crime a ela quando ela pratica o verbo do próprio texto da lei, matar alguém. Esse é o primeiro critério. Nos crimes empresariais, esse critério clássico de adequar sua conduta ao texto, ele é quase que inexistente. Por quê? Porque os crimes empresariais, os crimes de empresa, os crimes tributários, etc., em regra, primeiro, empresa não comete crime. Por que empresa não comete crime? Porque a empresa não tem dolo. Embora seja uma pessoa jurídica, não há culpabilidade na empresa, não há análise de culpabilidade. A empresa comete um único tipo específico de crime, que são os crimes ambientais. Certo? Só que, em regra, a empresa não comete crime. E por a empresa justamente não comete crime porque não pode agir com dolo ou culpa. E se não age com dolo ou culpa, não há culpabilidade. Enfim. Só que, na ausência do dolo e da culpa, é que essa teoria de preenchimento do verbo, ela não se aplica. Aí, os tribunais brasileiros, não só os brasileiros, como de modo geral, usaram uma teoria importada da Alemanha, que foi uma teoria criada pela teoria do delito alemã, que era justamente que foi uma teoria desenvolvida para aplicar responsabilidade penal aos antigos soldados do regime nazista. Porque o argumento à época era de que os soldados ali estavam cumprindo ordens. Então tinha até uma inexigibilidade de uma conduta diversa. Estavam cumprindo ordens. O julgamento de Eichmann, que é um livro que a Hannah Arendt teve presente durante o julgamento, assim, Eichmann seria o grande arquiteto de toda a logística do nazismo. E imaginava-se que era um homem de uma maldade extrema. E quando descobriu-se que ele, na verdade, ele era só um funcionário público exemplar. Ele recebeu ordens e executou. Ninguém aqui está dizendo que está certo ou está errado, obviamente, longe disso. Está errado. Mas ele estava obedecendo ordens. Eu tenho um livro, me esqueci o autor agora, eu tenho esse defeito, Direito Penal Nazista, que aborda exatamente... Zaffarani? Como é que eu posso esquecer Zaffarani? Quantidade de livros. Que trata exatamente dessas questões. Estava obedecendo ordens. Essa foi a tese de defesa, inclusive, no julgamento de... Importaram essa teoria da Alemanha para o Brasil para aplicar nos crimes empresariais. Qual que era essa teoria? Era a teoria do domínio do fato. Ou seja, uma teoria que foi feita para a instituição de um Estado, certo? Usaram a personalidade jurídica de um Estado para o universo empresarial, no sentido de que era uma coletividade de pessoas, uma organização civil específica, voltada a um fim específico. Usaram essa mesma estrutura organizacional para imputar aos dirigentes da empresa, que eram de fato os alvos do Estado, os alvos da investigação, para aplicar responsabilidade penal. Só que essa teoria do domínio do fato também ela não se aplica muito bem ao Brasil, justamente pela dificuldade de você determinar se o empresário agiu ou não com dolo ou culpa. Porque é muito difícil você provar dolo em crimes financeiros, por exemplo. É muito difícil você falar que o sujeito agiu dolosamente. Mas fica o recado, você que é empresário, deu uma estudadinha essa teoria do domínio do fato, que não é difícil que ele seja imputado. Então, assim, você é dono de uma empresa,
estabeleça um programa de compliance, porque se lá na frente, por um acaso, mostrar que, por detalhe, você sabia daquela operação, que um funcionário seu realizou de uma empresa que você tem 10 mil funcionários, que é humanamente impossível você ter controle, então assim, é bom ter todo cuidado. Então, porque o pequeno, médio, grande. Lembrando um ponto básico, né, Hélio? O empresário pode vir a ser responsabilizado pela conduta de funcionários dele. Perfeito. Exatamente. Às vezes Essa teoria do domínio do fato foi justamente para isso, porque pela teoria, pelo critério original, clássico de imputação, geralmente quem era responsabilizado era o funcionário pequeno, que, por exemplo, fraudava uma licitação, que, por exemplo, articulava com os concorrentes para formar um cartel. Então, geralmente, o alvo da investigação era o funcionário pequeno que não tinha o domínio do fato criminoso. Que geralmente quem organizava isso era a diretoria das empresas. Então, foi importada essa teoria para o Brasil, especialmente depois do Mensalão, que é a Ação Penal 470, que trouxe isso para o Brasil e aplicou da forma que quis. Só que essa teoria do domínio do fato também ela não dá conta de lidar com a complexidade que é o universo jurídico brasileiro, justamente por essa limitação que geralmente o Ministério Público tem para demonstrar nas peças de acusação que o conselho de diretoria de uma empresa agiu com dolo ou culpa. Então isso que você falou, que aqui no Brasil existem muitos crimes omissivos, é que justamente através dessa dificuldade é que tanto os tribunais quanto o Ministério Público, etc., eles usam da prerrogativa de que, embora você seja do conselho diretor, embora você não agiu com dolo ou culpa, você sabia que esse risco era possível. Ou seja, você criou a possibilidade do risco e, por isso, você se omitiu, porque você tinha o dever de garantir que essa operação não fosse feita. Então, por você ter o dever de garantir que sua empresa não seja corrupta, você sabendo disso, você não agiu para evitar essa incorrência nesse crime. Num crime de sonegação, num crime de lavagem de dinheiro, num crime de evasão de divisas. Então, por você ocupar uma posição de garantidor da sua empresa, por você ocupar um cargo de administração específico da sua empresa, você falhou porque você se omitiu quando você deveria agir. E essa questão da omissão é que não são crimes específicos. Qualquer crime do Código Penal, qualquer crime do sistema dos 1.800 crimes podem ser omitidos. E esse é um dos muitos motivos pelo qual é muito perigoso ser empresário no Brasil. Perfeito. Essa questão dos crimes omissivos é que quando a gente tem, por exemplo, uma estrutura, nós trabalhamos com empresas que tem muitos funcionários, tem 400, 600 funcionários. O conselho de administração tem 20 pessoas. Essas 20 pessoas não podem dar conta do dia a dia de 600 funcionários. Então, assim, cada um tem um setor específico, tem um diretor um diretor comercial, tem um diretor que cuida do RH, enfim, cada um tem a sua base de comando ali. Só que é muito complexo a gente afirmar de forma peremptória, de fato, da gente concluir de fato que aquelas pessoas, aqueles funcionários agiram não só com ciência e com concordância do diretor, como demonstrar isso na peça em si, na peça acusatória. E é funcionário que, assim, se não tem um compliance para estar dizendo o que é certo e o que é errado, acha que é normal e que está resolvendo o problema e que mais ainda está sendo diligente, está sendo um bom funcionário em resolver ou fazer aquele ajuste, aquele armenguezinho ali para que o negócio ande. E não pode ser assim. Cai na responsabilidade do gestor de não ter orientado, né? E mostrando, né, até exemplo disso, um pouco mais distante, mas que também é pelo mesmo princípio ali, que é, por exemplo, um gerente de fazenda querendo mostrar competência ou produtividade, que às vezes faz ali um peão que ele acha que está muito encostado, trabalhar demais, quando vê uma situação ou outra, acaba enquadrando ali o dono da fazenda como trabalho análogo à escravidão. Isso é muito comum, esse exemplo que você deu é muito comum, especificamente no crime de cartel. Porque o crime de cartel, às vezes o funcionário sequer se dá conta de que está cometendo um crime. Ele conversa ali com os amigos dele que trabalham para outras empresas, que em regra são concorrentes, eles articulam um preço específico para jogar no mercado. Isso é crime de cartel. Às vezes ele quer ser só um diligente. Ele quer ganhar mais dinheiro para a empresa, para receber um bônus maior no final do ano, que é bom para todos, só que é crime de cartel. E às vezes eles cometem isso sem sequer se dar conta. Porque não tem um programa de compliance. De cartel, ou ele comete concorrência desleal. Existem vários outros crimes que estão previstos. Não é difícil
não é difícil não incorrer em um crime e, exatamente, Patrick sempre fala, se duvidar, 99% das empresas brasileiras estão cometendo, estão desavisadas. Vamos lá, pessoal. Sem um compliance, se a sua empresa tem preços muito altos, é preços abusivos. Se você tem o mesmo preço que o concorrente, é crime de cartel. E se você coloca o preço abaixo da média, é concorrência desleal. É basicamente isso. Se correr o bicho Então, pega, se ficar o bicho come. Essa questão que nós estávamos falando da posição do Conselho de Administração como garante de uma operação, é que se o dever de garantia não tiver muito bem delimitado através de um rígido e diligente programa de compliance, a responsabilidade desse sujeito é ilimitada. Certo? Porque assim, não tem como você determinar se você era ou não garante daquilo. E se não tem de forma clara, que ele era garante daquela operação, o Ministério Público vai atrás dele, ele vai ser processado e muito provavelmente ele vai ser condenado em cima disso. E aí, até trazendo isso para o nosso mundo das offshores, por conta de todos esses fatores e muitos outros, às vezes vale mais a pena o empresário colocar a sua operação, ou pelo menos boa parte dela, aquela mais significativa de risco, em um país que seja mais seguro, ou que não vai interpretar tudo como uma contravenção ou crime, né? Perfeito, perfeito. Essa é uma importante, quando perguntam a gente por que determinado país, porque é muito mais seguro. Você está fugindo exatamente do risco Brasil. Por que não esse país? Assim, eu adoraria também estar lá e passear lá nesse país. Olha, porque lá o risco é maior até do que o do Brasil. Existem países, obviamente. Eu quero muito que a gente ressalte dentro desse viés 3 aspectos, que não é só a legislação do país e a estabilidade dele, mas também a tradição que aquele país tem, que é intrínseco à própria cultura do país, de como age diante de determinadas situações. Ou a não tradição, a novidade de um político que assume uma presidência de um país e agora vai agir desta forma. E tem o poder da caneta. A instabilidade. De um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é dado a ele o poder de ser relator em um processo, ele tem o poder da caneta e lhe tira toda a segurança jurídica que você tem. Então, você está correndo esse risco. Então, as vertentes de risco são inúmeras, de todos os lados. Então, ter compliance, né, Matheus? Mas assim, compliance não de perfumaria, não compliance para inglês ver, é ter compliance mesmo. Você é uma garantia, é um salvador da pátria? Não, porque o empresário vem de empreender, de ser arrojado. A gente diz na Bahia, muitos deles são o grandão sem medo, vai para cima, porque da vertente do empreendedor ser arrojado, comete alguns deslizes, sim, mas se você tem alguém ali presente para estar sempre lhe alertando, atento, me procura para saber. Na LEC eu aprendi assim, o que seu funcionário fez, o que você está fazendo, pode sair na capa do New York Times? Se puder, pode fazer. Se não puder sair na capa do New York Times, não faça. E nesse planejamento, a offshore entra em 2 cenários, né? Primeiro, na questão do negócio, então você pode internacionalizar o negócio para países, como o Giovanni estava falando, que são mais favoráveis para aquele tipo de negócio, que tem mais estabilidade política, jurídica, mas também entra na proteção do patrimônio, que é o segundo momento também, porque chega um momento que, por falta de compliance ou não fazer da maneira correta, o funcionário comete algum crime lá, o proprietário da empresa é imputado e isso pode afetar o patrimônio dele. Exato. Então, a offshore entra nesses 2 cenários, né? Tanto para regularizar mais a atividade, ter mais proteção ao executar essas atividades, como também evitar que atividades que não tem como sair do Brasil, né, são aqui mesmo, mas de fato para proteger o patrimônio, para que caso venha ocorrer algum problema, né, como você falou, né, depois da fumaça já está presente, Matheus, você ter essa proteção. Um ponto interessante disso que você falou é que, por exemplo, na verdade o compliance ele precisa não só estar preocupado com a conformidade da operação empresarial à lei, como ele também precisa estar extremamente atualizado. E é aí que se difere um pouco do compliance da advocacia tradicional. A advocacia tradicional se preocupa muito com a lei. O compliance também tem que se preocupar com a lei, mas ele tem que se preocupar não só com a lei, e não só com a jurisprudência. A gente, por exemplo, a gente foi consultado por um cliente nosso que queria abrir um trust nos Estados Unidos. Aí ele perguntou, eu preciso declarar isso para a Receita? Para o Bacen? Eu falei, é isso que eu falo. Até pouco tempo atrás, não precisava. Hoje precisa. Certo? Então, assim, a complexidade das operações que vocês estão muito mais familiarizados com isso,
não só o dever de lidar com a complexidade do sistema tributário nacional, do sistema de justiça criminal brasileiro, mas também dos outros países, da outra legislação. Que embora seja um país mais simples, porque em regra são paraísos fiscais, então são mais simplificados, mas ainda assim existe uma universalidade ali que a gente precisa estar atento. E então dá a gente fazer, traz isso para o Brasil. E dá para fazer evasão fiscal uma coisa, elisão fiscal é outra. Dá para fazer da forma... Dada a situação de legalidade. Incompatibilidade legislativa, eu vou fazer até uma previsão aqui. Diante desse cenário, que o Brasil está tentando interpretar e internalizar dispositivos de leis que não são do mesmo ordenamento jurídico, como é o caso do trust que ele falou, o trustee, vão acontecer fatos como, por exemplo, trusts irrevogáveis, que o administrador daquilo comete algum tipo de transação que pode vir ser considerado crime no Brasil, e a justiça brasileira vai querer responsabilizar o beneficiário daquilo, sendo que o beneficiário não tem nem controle direto nem indireto daquilo, mas como a justiça brasileira... Às vezes sequer conhecimento sobre aquilo. Às vezes nem sequer conhecimento tem, mas que para a justiça brasileira você está ganhando com isso, você deve ser culpado e resolvido, né? E não tem como a gente dar uma previsibilidade do como é que a tendência do futuro vai ser, porque a gente não tem critério. E que fique registrado, porque a gente vai ver casos como esse. Não existe critério nos tribunais brasileiros. O mesmo juiz decide de forma X, Y e Z. A lei aqui não tem muito critério. A gente não tem muitos critérios de jurisprudência para lidar, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o common law. Entendeu? Isso. Então, assim, e essa questão que você falou também é que essa questão da gente importar teorias e tradições para o Brasil, como é próprio do trust, etc., nós também importamos teorias dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, e aplicamos dentro do universo penal. Por exemplo, é perfeitamente possível hoje você ser criminalizado por uma conduta que uma empresa, que alguém da sua operação cometeu com outra pessoa ou com um Estado próprio na licitação, você ser responsabilizado criminalmente por isso, quando você sequer sabia que isso estava acontecendo. Aí você pergunta, mas como? Porque tinha o dever de saber. Mas é isso. Aí você é responsabilizado a título de dolo. Você não só tinha o dever, como você agiu com dolo para isso. Você fala, mas como dolo? Eu não sabia que isso estava acontecendo. Dolo para o Brasil, lá no Código Penal, artigo 18, é conhecimento e vontade. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso. Como é que eu posso ter dolo? Você pode ter dolo. Para o Brasil, você pode ter dolo, mesmo sem conhecimento. Mesmo fugindo do conceito tradicional de dolo, que é conhecimento e vontade, você pode ter dolo através de uma teoria trazida dos Estados Unidos, importada para cá sem nenhum critério, que é a teoria da cegueira deliberada. Eu costumo dizer que países como o Brasil são, tanto do ponto de vista legislativo quanto do próprio judiciário na prática mesmo efetiva, tão inseguros que o simples acontecimento, a existência de um fato notório e público, ele já enseja que alguém seja responsabilizado e culpado, mesmo que seja um fato ocasional, acidental, que ninguém seja culpado na realidade, mas alguém vai ser. Porque na visão da justiça brasileira não pode acontecer algo que seja notório e midiático sem que alguém seja necessariamente culpado. E rasgada a Constituição, né? Da presunção de inocência, de calma, e devagar. Tem que haver um processo. Esse caso é absurdo. Calma, você ouviu a outra parte, contraditória, ampla defesa, é absurdamente necessário. As pessoas gritam isso, aí a mídia, obviamente, reverbera, e os juízes, aí o pior ainda, querem dar respostas. Para mim, se você é juiz, você é o contrário. Você tem que agir, responder de acordo com a sua subjetividade, o seu entendimento, não de acordo com a opinião pública. Você é juiz, parece que tem os critérios de inamovibilidade, você não... Todas essas garantias para o juiz, porque ele tem esse dever. Mas aí fica, o juiz sai na rua, gritam, xingam ele, entra no avião, aí ele fica, bora, tu quer saber? Não vou me esquentar com isso não, mas não pode ser assim. Não pode ser assim. A presunção de inocência calma, deixa o processo chegar no final, deixa ter uma sentença penal condenatória transitada no julgado, aí sim eu vou dizer que ele realmente é culpado. Mas o julgamento, o pedido de prisão, se não prender ninguém, é como se fosse impunidade. É difícil de explicar. Como é que Daniel Alves
estava preso e não foi condenado. Mas agora que ele é condenado, ele está solto. Ah, porque na Espanha tem um preço para se pagar por estupro. Fugindo um pouco ao tempo, mas assim... Não, Espanha gente... tem até prisão perpétua, Não, mas ele gente, sabe a gravidade. É que a prisão preventiva lá tem prazo. Até diferente do Brasil, é o não prazo. Mas aqui na Espanha tem prazo. Ele, no máximo, pode ficar preso com 2 anos. Então ele ia ser solto a qualquer momento. Foi julgado. Verificou-se que os riscos de fuga dele diminuíram, deixaram ele responder o processo. Não há impunidade, ele não foi absolvido, ele não está livre, ele está respondendo o processo em liberdade, até porque, trazendo para a legislação do Brasil, a presunção de inocência, ele só poderia ser preso ao final, salvo, obviamente, se cumprisse alguma das regras do artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas fora isso, e aí na Espanha, não é que você paga $1 milhão e tem direito ao estupro, não. Não, é que lá é um crime que você pode pagar fiança. No Brasil, ele sairia do mesmo jeito, sem ter que pagar nada, porque é um crime inafiançável. Então, mas aí quem é? Você vê comentarista de futebol falando sobre processo penal. Eu digo, eu não falo de foguete porque eu não trabalho na NASA. Não falo sobre assuntos do qual eu não conheço. Sobre essa questão da mídia é que a gente, às vezes, não se dá conta da quantidade de pessoas, de empresas que são prejudicadas por esse tipo de processo. Por que a gente não se dá conta? Porque esses processos, quando não são gigantescos, como foi, por exemplo, o caso da Odebrecht, o caso Americanas, quando não é um caso muito grande, isso não vai para a mídia porque isso não é interessante para o público em geral. São crimes, não são crimes de sangue, não são crimes violentos em regra. São crimes tributários, são crimes empresariais, são crimes burocráticos. São crimes, de fato, desinteressantes de modo geral para o público. Então, o jornal não noticia isso. Entende? Então, assim, a gente não se dá conta da quantidade de empresários que são prejudicados diariamente no Brasil por causa de problemas eventuais que eles tenham, que eles sequer tinham noção do tamanho. E a mídia não é só esse bonzinho, não. Desculpa, não. Que, assim, eu atendi uma vez o diretor de uma grande empresa de ramo de televisão e dizia assim: Hélio, preocupe-se com as notícias que não saem na mídia, que são as que foram abafadas. Então, assim, é um problema. Então, assim, a mídia, ela não é essa... Tem mídia boa, tem mídia ruim. Tem advogado bom, tem advogado ruim. Tem marceneiro bom, marceneiro ruim. Tem pedreiro bom, pedreiro ruim. Tem mídia boa e mídia marrom. Então, é um perigo que atende a alguns interesses também. Antício, você tocou em 2 pontos que pegam um pouco disso que a gente estava comentando, que é a evasão e a elisão fiscal, né? Que eu vou pedir para você conceituar isso para o pessoal, porque muitas vezes as offshores, elas foram vistas como uma evasão, né? Como crime, que você está cometendo crime. Então, pelo mau uso dela, por pessoas que de fato tinham essa intenção, elas foram vistas como... Tem esse estigma ruim. A pessoa fala offshore, já pensa que é algo ruim, quando na verdade é um mecanismo que você utiliza dentro do planejamento de elisão fiscal. Aí você pode conceituar melhor para o pessoal entender. Obrigado por fazer essa pergunta. De forma bem simples, a elisão fiscal é você fazer de forma organizada uma economia tributária. E evasão fiscal, você está cometendo alguma ilicitude para economizar ou pagar menos impostos. Então, uma é permitida e a outra, obviamente, que não. Por exemplo, o ISS da cidade de Salvador é 5%. Mas se eu monto minha empresa em Lauro de Freitas, que fica a 35 quilômetros de Salvador, e lá o imposto sobre serviços é de 3%, eu instalo minha empresa lá, eu vou pagar menor. Qual o problema nisso? Não é nenhuma fraude. Você está prestando... Obviamente que a legislação aí se adequa, o governo, o Estado se adequa e diz, não, onde você prestar o serviço, mas estamos falando de elisão fiscal. É legal fazer isso para pagar menos impostos. Diferente disso, não. Mas, assim, a gente viaja e aí, por um motivo, a gente publica no Instagram, né, do Assante Miase, o próprio Instagram, que está realizando uma operação de offshore, e aí a gente recebe mensagens do tipo assim: aí eu, homem especialista em lavagem de dinheiro. Aí eu falei assim, amigo, você aí está me constrangendo assim de uma forma bastante grave. Deixa eu explicar por quê. Porque você está dizendo agora que meu ego é maior que minha inteligência. Para eu dizer que estou fazendo uma operação dessa, eu sou burro. Porque eu estou botando o verbo de lavagem de dinheiro, o verbo é você expor. Aliás, não, ao contrário, é ocultar. Eu estou expondo que estou fazendo essa operação. Então, meu ego de mostrar, minha vaidade de dizer que estou fazendo essa operação, porque eu me orgulho muito do meu trabalho, é maior do que minha inteligência. Você está me ofendendo. Por quê? Porque eu falo para o cliente, eu boto no meu Instagram. Se eu boto no meu Instagram, é porque é legal.
Porque não é nada ilícito, porque vale paraíso fiscal, há um estigma de como é que paraíso fiscal é coisa errada. Não, pelo contrário, não tem nada. Especialmente depois do Panama Estuda. Papers, os paraísos fiscais ficaram malditos, né, no senso comum. Sendo que é um processo extremamente legal você abrir a empresa ao invés do Brasil, você escolheu um país com uma legislação mais favorável, um tributo menor, e tanto é legal que agora estão regulando. É tão absurdo isso que na época que saiu a questão ali do Paulo Guedes, né, muita gente perguntou como ele não foi preso, porque não aconteceu nada. Porque ele não fez nada de errado. Pelo contrário. Estaríamos aqui discutindo isso, né, com um alcance enorme se tiver. Não, estamos fazendo a reunião aqui, é algo errado. Lógico que não, gente. Um recado para quem está em casa. Sempre foi permitido, tá? Sempre foi permitido historicamente no século XXI, vou fazer esse adendo aí, né? Historicamente no século XXI, sempre foi permitido. Tanto que existem leis até recentes que permitem isso. Tem uma lei ali que foi promulgada no ano passado que regula toda essa questão de offshore e a gente tem até mais recentemente uma instrução normativa da própria Receita Federal que coaduna com isso, faz todo o arcabouço reforçando para você aí de casa, no caso o seu amigo, poder dizer que você está fazendo alguma coisa errada só por você dizer que você tem offshore. Você pode sim ter uma offshore, você pode sim ter uma empresa em um paraíso fiscal e isso não ser crime de forma alguma. Perfeito. A própria Receita Federal tem uma instrução, porque assim, essa regulação agora da PL das offshore, elas estão sendo votadas agora. Então é um tema recente de certo modo. Só que a Receita ela já lida com essa questão da elisão fiscal há muito tempo. Tanto que ela tem uma instrução normativa que tem um rol de países tidos para o Brasil como paraíso fiscal, que tributam já na fonte. Então, assim, e essa instrução normativa não é de agora. Tem muito tempo isso está no jogo. Então, assim, os empresários que têm uma operação já mais robusta, que têm uma operação já mais dinâmica, mais inteligente, eles trabalham, de fato, com sistemas de internacionalização, porque geram, primeiro, uma economia tributária muito grande, uma proteção patrimonial gigantesca, que é, de certa forma, a forma mais inteligente de sucessão patrimonial facilita enormemente nos países que a gente escolhe, ainda existem título ao portador. Então isso é muito mais sério do que você entrar num processo de inventário. E o que eu ia comentar que o Patrick estava falando agora é porque muitas vezes chegam até aqui para consulta com a gente muitas pessoas que têm a empresa, trabalham no digital, e aí ela está no Simples Nacional. E aí ele comenta, eu pago tanto de imposto, mas na verdade, se eu conseguir emitisse todas as notas, seria tanto. Então, a pessoa já está incorrendo no crime naquele momento, pela legislação brasileira, sendo que ela pode ter offshore, que ela vai poder fazer tudo isso com economia tributária, né? E aí você pode até comentar o crime, né, nesse caso, né, quando a pessoa deixa de declarar tudo aquilo que fatura. Perfeito. Mas você pode migrar para um offshore, para um modelo de offshore, que você vai fazer tudo legal e ter economia tributária. Perfeito. Geralmente as pessoas costumam confundir a questão da sonegação. Porque assim, qual que é a confusão que fazem? É que sonegação é não pagar imposto. Não é isso. Não pagar imposto é inadimplência. Se eu declaro meus impostos de forma correta e não pago, eu estou inadimplente, eu não cometo crime. O crime é quando você frauda essa declaração. Se você fatura 100 milhões e diz que fatura 20 milhões, você está fraudando documentos públicos. E por fraudar esses documentos na declaração, você sonega imposto. Aí você paga na medida em que você declara, sendo que seu faturamento é muito maior do que o que você declarou. Então, parafraseando, devo, não nego, pago quando puder, isso não é sonegação. Perfeito. E aqui no Brasil, né, você tem a obrigação principal, que normalmente decorre de você ter que pagar o tributo, mas também tem as obrigações acessórias, que aí quando você até migra para o modelo de offshore, essas obrigações acessórias, ou até a principal, elas inexistem, por causa do modelo daquele país, que é destinado justamente para aquilo. Então você tem todo um processo, até vamos dizer assim, o processo de compliance, né, da empresa é facilitado, porque você está numa jurisdição que ela não tem, você tem preocupações, obviamente, você precisa lidar com outros aspectos, mas não é tantos aspectos como aqui no Brasil. Como você comentou, são mais de 100 e poucas possibilidades. 1.800 1.800. Então, e aí pode estar, boa parte disso está relacionada a financeiro. Quer ver um bom exemplo de quão benéfico é você ter uma offshore hoje em dia e que ela pode te salvar de você não estar cometendo algo errado que se você fizesse no Brasil seria? Por exemplo,
Hoje, pela lei das offshores, é permitido com que, independente de quanto um empresário esteja faturando, o que vai importar ali é os 15% do lucro que ele tiver naquela operação ali no período de um ano. Então não importa o quanto você fature literalmente, eles só vão estar ali tributando 15% do que for o seu lucro de verdade. E qualquer coisa destoante disso que você faça no Brasil, em um Simples Nacional, por exemplo, você está incorrendo no crime. Então, algo que no Brasil é crime, e se você faz em outro país de maneira séria e declarada, você não está incorrendo em crime nem lá, nem no Brasil. Mas que se você faz dentro das fronteiras do Brasil, você está ali. E é justamente essa cultura de isso que você falou é compliance, é justamente essa cultura de compliance que os empresários precisam incorporar dentro do dia a dia deles. Porque às vezes quem ele pensa que está ajudando, às vezes não está ajudando, ele está te atrapalhando. Por exemplo, geralmente não é de conhecimento público, os empresários não sabem disso, mas tanto o contador quanto o advogado, quando eles têm qualquer tipo de suspeita da operação que o cliente traz, ele é obrigado a comunicar para o COAF, certo? E o COAF comunica ao Ministério Público, comunica à Polícia Federal, comunica à Receita Federal, que começa uma operação. Então, assim, se chega para a gente, por exemplo, um sujeito com a mala de dinheiro querendo integralizar isso em notas de R$50 numa empresa que claramente ele claramente não, né? Ele provavelmente não pode. A gente não sabe a origem desse dinheiro. É uma operação suspeita. A gente é obrigado a comunicar ao COAF. Não é que a gente não vai falar, a gente é obrigado a falar. Porque se a gente não fala e futuramente isso decorre em uma operação, a gente comete crime. Nós somos partícipes de crime, tanto nós quanto os contadores. Então, assim, como não tem uma operação empresarial que não tem assinatura de advogados e contadores, os advogados e os contadores, por eles serem obrigados a informarem operações suspeitas para o COAF, os empresários que pensam que estão ali em uma ajuda com esses profissionais, eles, na verdade, estão sendo denunciados por esses profissionais, que ele recorre para ajudar e não pode. A propaganda do nosso escritório realmente é o boca a boca. É o empresário que fica satisfeito, é a vitrine, é o que aconteceu com ele. Ele foi, pô, eu tenho um amigo que está numa situação e eu quero... Então, já posso dizer que ele pode fazer? Eu falei, não, pronto. Você pode dizer que a gente vai ter uma reunião com ele para eu saber qual é a realidade dele. Perfeito. Ele tem execução já contra ele tem dívidas trabalhistas, ele tem dívidas bancárias. Qual é a realidade dele? Porque se determinadas pessoas não tem mais tempo para fazer isso. E aí, obviamente, que a gente não faz, porque é a responsabilidade nossa fazer essa comunicação. Então, a gente olha, obrigado, mas o fogo já tomou conta de tudo. Que interessante, né, Hélio? Tal qual as ciências médicas, nas ciências jurídicas também, a prevenção é muito mais eficaz ali do que a reparação. Então, às vezes, você tomar os cuidados devidos para realizar algo, saber como fazer e contar com um profissional especializado para isso, vai te impedir não só de ter problemas ou consequências, de sequer ter algum tipo de incômodo, né? Você pode estar... porque não se trata só do que você faz, mas como você faz. Essa é a realidade do mundo jurídico. O compliance tem 3 verbos: prevenir, detectar e punir. Qual é o primeiro? Prevenir. É o que você acabou de dizer. A prevenção. E os empresários, via de regra, eles já estão acostumados a delegar. Não existe empresa sem delegação de funções. E ele delega todas as funções. Ele delega o marketing, ele delega o jurídico, ele delega a contabilidade, mas ele não delega uma função que é extremamente importante, que é a fiscalização da operação legal dele, que é o compliance. Então, é justamente essa a importância de você estruturar um compliance dentro da sua empresa. É você delegar o dever de fiscalizar. Porque se você não tem isso estabelecido e futuramente isso vier a dar qualquer tipo de problema criminal, você vai cair dentro, o Ministério Público vai atrás de você porque você tem responsabilidade de você se omitiu. E se você se omitiu, você se colocou em estado de ignorância, certo? Ah, não tenho dolo, mas eu me coloquei no estado de ignorância, então eu tenho dolo eventual, porque eu assumi o risco da operação quando eu me coloco no estado de ignorância. Então não saber é eu me colocar num estado de ignorância daquele fato e ainda assim eu sou responsabilizado criminalmente. Então não tem como fugir. Então o compliance é justamente essa função de delegar os riscos da operação para você se sentir despreocupado. Especialmente quem trabalha com negócios, por exemplo, qualquer negócio que envolve Estado, licitações, etc. Precisa disso necessariamente. Inclusive no Rio de Janeiro tem uma lei que já tramita que você não consegue
participar de licitações se não tiver um programa de compliance. Negociar com o governo, licitações sem ter um programa de compliance. No estado que todos os governadores do século XX já podem foram pedir presos. música, né? Já podem pedir música tranquilamente. Né? Dentro disso, então, talvez um dos maiores pontos aqui de desenvolvimento é quais são os princípios, os principais requisitos legais que uma empresa deve cumprir para poder operar em uma jurisdição offshore de forma segura? Pronto. Para a empresa, é isso. A gente precisa trabalhar com cada caso. Porque cada empresa tem uma operação específica. Tem empresas por exemplo, empresas náuticas, que tem navios, barcos, embarcações, etc. Tem empresas de aviação, tem empresa de soja, de agro, tem empresa farmacêutica. Então, depende muito da operação. O programa de compliance ele não é um modelo pronto que a gente implementa na empresa. Depende da quantidade de funcionários que ele tem, depende da operação que ele movimenta, depende do tipo de consumidor que ele tem, se é um ente público, um ente privado, depende do país que ele opera. Então, assim, tudo depende muito. Então, é complicado a gente determinar princípios específicos que a gente tem que seguir à risca sobre isso, porque é tudo muito personalizado. Depende muito da tua operação, entendeu? Se você trabalha com agro, se teu cliente é a China, por exemplo, a gente vai ter um programa de compliance específico. Mas se seu cliente, por exemplo, for os Estados Unidos, é um outro programa específico. Acho que talvez o ponto mais interessante de elucidar, que mais gera interesse, é no sentido de transações financeiras, de remessas internacionais. Talvez seja um ponto mais fácil de esclarecer, o que mais interessa o público de uma forma geral. De modo geral, o que primeiro tem que ser verificado por um programa de compliance em questões de transações de qualquer país, de qualquer tipo de transação de moeda, é a origem desse dinheiro. A gente precisa ter muito bem delimitado, muito bem claro, antes de qualquer tipo de operação, qual que é a origem desse dinheiro. A gente precisa que essa origem desse dinheiro não só seja clara e objetiva, como ela tenha sido declarada também. A gente sempre faz essa análise. O perfil do nosso cliente, a gente teve a oportunidade de jantar ontem, eu te disse isso, é o old money. Ou seja, é muito patrimônio, porque é empresários assim, que eu vou construir, eu vou comprar uma empresa, é uma casa, é um apartamento, é uma casa de praia. E quando hoje os novos clientes, não. Principalmente clientes digitais, o que circula realmente é dinheiro. Não é essa muito a nossa área de atuação com esse do digital, que é obviamente a especialidade de vocês aqui, e que é muito bom que a gente consegue fazer essa relação de complementar o trabalho um de outro e a gente pode vir a realizar. Sabe como eu diria a diferença desse tipo de empresário? O tipo de empresário old money, que já vem de uma família conceituada em alguma área e que já teve dinheiro de berço, não só o dinheiro, mas os ensinamentos, o conhecimento. Eles têm mais cuidado. Ele tem mais cuidado, ele é menos afobado, ele tem mais, ele dá mais valor à seguridade dele e à paz, ao sossego dele. O empresário que é do New Money, normalmente alguém do mercado digital, um influenciador, um jogador de futebol mesmo, alguém que... Qualquer pessoa New Money é quem teve ascensão rápida. Quem fez dinheiro em vida nos últimos 10, 20 anos já é considerado New Money, né? E o New Money, normalmente, ele é muito inconsequente. Perfeito. Ele tem um ego normalmente maior, porque subiu muito rápido na cabeça dele não só o dinheiro, mas a fama também, se ele for de projeção pública. E por conta disso, às vezes ele tem na cabeça que ele é intocável, ou então que ele realmente sabe o que está fazendo e não precisa de uma opinião de um profissional, qualquer coisa desse tipo. E assim, muitas vezes, na hora de tentar solucionar o problema dele, já é tarde demais. Usar o exemplo de futebol é maravilhoso, porque aí você tem ali uma mistura bombástica de normalmente pouca cultura e muito dinheiro. Essa mistura é bombástica. Hoje o jogador de futebol é celebridade. Assim, meu filho tem 5 anos e eu digo, eu aproveito o máximo que eu posso ter dele. Porque quando ele fizer 10 anos, provavelmente o ídolo dele não serei mais eu, seria um jogador de futebol. Hoje o ídolo dele, ele é apaixonado por futebol, ele foi para a escola ontem, que era roupa livre da escola dele, ele foi com a roupa do Al Hilal. Eu falei, você não sabe nem que é Al Hilal, mas ele gosta de Neymar. Então assim, essa é a referência... Que obviamente que é, por um lado, perigosa, mas por lado do futebol não, mas assim, eles acham que podem tudo, são celebridades.
Esse New Money, posso? o problema dele é que ele ainda não Intocável. caiu nos tropeços. Ainda não. Ainda não caiu nos Não teve as tropeços que consequências são comuns. E então ele não sabe a dimensão das consequências disso. E quando cai, Então assim, também cai todo mundo ele em tá tanto cima. tempo que ele pensa que é um longo prazo, que são 5, 10, 15 anos, sem ter nenhum tipo de problema, que quando tem, ele se toca. Eu deveria ter feito. vou dar exemplos até aqui de práticas entre o New Money e o Old Money. Old Money normalmente já tem offshore estabelecida, às vezes nem foi ele que fez, veio do pai, veio do avô. O New Money acha que ele não precisa disso, porque ele se acha muito poderoso, ele acha que a vida dele está bem feita. O Old Money, normalmente, ele tem ou um pacto antinupcial muito bem feito, um contrato pré-estabelecido ali, ou ele pelo menos já tem as divisões de patrimônio feitas por meio de empresas offshore. O New Money, ele se junta ali, como dizem, né? Ele vive ali em comunhão estável, então ele se casa de qualquer jeito, não pensa ali, né? E eu diria assim, só para vocês, a gente estava até falando dos bastidores ali, as leis atuais no Brasil não estão muito favoráveis não, para você que é homem e acha que vai se dar bem fazendo isso, né? Tome muito cuidado. E, assim, para não citar outras, né? New Money, o Old Money normalmente ele é muito organizado em questão de ter uma holding patrimonial, uma holding offshore para comprar os bens constituídos da forma correta. O New Money compra da conta bancária dele pessoa física, da empresa de qualquer jeito ali, está resolvido, né? Ainda que não venha, vou ser bem breve, ainda que não venha bem feito, mas normalmente nossos clientes já vêm com uma holding. Já recebe, a gente tem que arrumar. Ele já tem pelo menos a preocupação, ele já tem a noção daquilo. Já tem uma patrimonial. Uma Ele já chega meio que, às vezes, arrumado, mas já chega um pouco mais arrumado. Uma coisa que eu sempre comento com ele, né? Que às vezes a gente senta com o cliente para ter uma reunião, aí o cliente expõe todo o problema dele, aí a gente fala, velho, você não veio buscar uma solução, você veio buscar um milagre. Chega um momento que tá muito difícil para lidar. Chega um momento que você já ultrapassou a linha. Entendeu? Então, assim, a gente não tem o que te oferecer. Você já... Pega a vara de condão, agora resolva. Não dá mais. Você não busca uma solução, você busca um milagre. A gente não consegue te dar um milagre. Temos uma santa na Bahia, Santa Dulce, mas disseram, não nos dá esse direito. Que o último cliente que procurou eles na Bahia, perguntaram a solução, eles disseram, a solução para você é mudar de nome de país. Eu vou até um pouquinho mais além, até a sua lápide não vai ficar mais no seu nome. Eu vou um pouquinho exagerar e obviamente que a gente não perde a piada, mas é nesse caminho, mas não tem jeito. É justamente essa preocupação, é que a gente não se dá conta até precisar. É aquele ditado, que é Noé era um doido até o dia que choveu. E é prevenir, né? Se previna, porque um dia acontece. Comece a consertar o telhado antes de começar a chover. Eu diria ali, algumas pessoas acham que a gente, por ser o nosso trabalho, exagera em alguns aspectos, mas é muito real, como várias esferas da sua vida podem ser afetadas simplesmente pelo fato de você não ter uma holding bem feita, uma offshore ali constituída, uma holding offshore, então já falando de patrimonial, né? Se você faz as coisas de qualquer jeito em questão de transações financeiras e compras, principalmente dentro de países inseguros como o Brasil, você pode estar incorrendo na esfera tributária, na esfera civil e na esfera criminal. 3 esferas que vão tirar sua paz, seu sossego e a harmonia do seu lar por conta de você não ter uma empresa bem constituída para gerenciar os seus bens e as suas transações. E a sua operação está num país estrangeiro é de extrema importância. Te dar um exemplo. A gente tem aqui no Brasil, não só a lei das SAs, que determina obrigações específicas para o Conselho de Diretoria das empresas, mas também a gente tem uma lei que é a lei que dispõe sobre os crimes dos mercados de capitais. Certo? Ela disciplina o mercado de capitais brasileiro. Lá tem um artigo, salvo engano, o artigo 73, que diz que se vocês incorrer naquela conduta, não só você pode ser criminalizado, como todo mundo da sua operação, do seu conselho de diretores, pode ser criminalizado. Então, assim, às vezes você cuida do marketing da empresa, você é o diretor do marketing, mas teve um pessoal do comercial que cometeu um delito. E, por ele cometer um delito, todo o conselho de diretor vai ser criminalizado. Vai sofrer com isso. Mesmo que você sequer saiba o nome do sujeito, você vai cair junto. Isso é um Frankenstein dentro do direito penal, porque a grande diferença do direito penal para o direito civil é a responsabilidade objetiva. O direito civil tem responsabilidade objetiva, por exemplo, a gente vai num estabelecimento qualquer e
nós somos maltratados ou agredidos dentro desse estabelecimento, a gente não processa o funcionário que te agrediu. A gente processa a empresa que te agrediu. Entendeu? Então, assim, aí é responsabilidade civil, que é objetivo. Porque, embora você empresa, tenha agido com dolo ou culpa, você se responsabiliza. E não adianta dizer até que é o serviço terceirizado aqui da nossa empresa. Está dentro da sua empresa? E outra coisa, né? Falando ainda sobre isso, não é simplesmente o fato de você fazer uma empresa offshore. Você tem que saber como fazê-la e onde colocar. Por isso que a gente sempre ressalta aqui na Telecojus o quão importante é o estudo de caso introdutório para saber a realidade do cliente e a situação fática e prática dele. Porque assim, por exemplo, se você constitui, a gente estava brincando nos bastidores, né? Se você constitui uma empresa, por exemplo, no Japão e você faz alguma coisa de errado, é pior que se você estivesse no Brasil, porque o Japão é inquisitorial e as chances de você ser condenado é altíssimo. Então assim, a escolha do país é tão importante quanto a maneira que você monta a sua estrutura e a sua operação. Exato. Não é exagero parecendo que a gente está botando medo, né? Não é medo, não é exagero não, é realidade, é cuidado, é prevenção. Porque justamente as pessoas não costumam se dar conta da recorrência que isso tem, porque não sai na mídia. Mas a gente que lida com isso todo dia, vem todo dia coisas novas. Todo dia tem empresários novos se prejudicando por coisas que eles sequer se davam conta. Rapaz, você quer um dado assustador e falar que a gente tem mais costume, né? A maior audiência que a gente tem em termos de demanda também são negócios digitais. Eu vou falar um dado para vocês que eu não sei se eu já falei em outro podcast isso, mas no ano de 2023 a gente não atendeu nenhum cliente de dropshipping que tivesse cooperação regularizada. Nenhum. 100% do pessoal de dropshipping que a gente atendeu no ano de 2023 não estava com a contabilidade e as declarações fiscais em dia. E a grande maioria deles, se estivesse fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo com uma empresa no Brasil, fazendo com uma empresa offshore, eles estariam regulares e legais. Que foi aquele exemplo lá da comparação do Simples Nacional no Brasil, que você não pode simplesmente pegar o que é lucro seu e declarar. Não é assim que funciona. Se você fizer isso, você está cometendo um crime. Exatamente. Entendeu? Esse é o ponto. É o barato que sai caro. Você quer fazer uma economia tributária ali, mas você vai estar se colocando em vulnerabilidade criminal. E isso foi uma coisa que me assustou. 100% dos clientes que a gente atendeu, dos leads e clientes no ano de 2023 de dropshipping, estavam irregulares ali, até incorrendo em crimes tributários. E dos infoprodutores ali, a gente observou as maiores bagunças patrimoniais. O cara colocando ali, por exemplo, apartamento de praia na empresa digital dele, um carro ali da mulher, por exemplo, em um outro tipo de empresa que não tinha nada a ver e levando a vida. Essa atividade de dropshipping no Brasil é loucura. Entendeu? Quem quer operar com dropshipping no Brasil, ele é louco, porque, primeiro, tu não tem você não é o produtor do produto ali, né? Você não é o fabricante do produto. Você importa isso, aí você está sujeito a reembolso, a devolução, você está sujeito a problemas de importação. Responsabilidade do uso. Então, assim, exato, do uso. Vai que você compra um produto aleatório da China, que é para pele, por exemplo, e causa uma reação alérgica numa pessoa. Entendeu? O simples fato diferencial, por exemplo, é para uma empresa estrangeira, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, não se aplica o Código do Consumidor Brasileiro. Exato. Um exemplo que faz uma diferença astronômica. Significativa. Aí o sujeito não vai e não operacionaliza isso com a offshore. Aí o capital dele está no Brasil. Às vezes ele faz isso com uma empresa padrão, aquele contrato social de Google, que não protege ele de absolutamente nada. Ah, mas o meu capital social é de 10 mil reais. Tá, mas isso não vai se limitar, vai ser desconsiderado a sua personalidade jurídica. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês já perceberam que em qualquer curso que vocês vão comprar numa plataforma digital, às vezes é um conteúdo subsequente, por exemplo, é um conteúdo lá que tem 10 coisas e só libera na primeira semana uma ou duas. Sim. Vocês sabem o motivo disso, né? Para quem não sabe, quando você compra um curso e é assim, é porque existe pelo Brasil uma obrigatoriedade do cara devolver o produto em até 7 dias se for solicitado reembolso. Para uma empresa offshore estrangeira, isso não é necessário. Então você pode vender um PDF que seja, né, um PDF educacional, informativo, alguma questão que seja da sua produção de conteúdo, e você não é obrigado a se sujeitar a isso se a sua empresa for no exterior. Agora, se a sua empresa é no Brasil, você vai ter que sim cumprir. E se você não cumprir, você está incorrendo em crime. Hoje eu recebi... E esse é um tipo de elisão. Eu comprei esse mês um curso
online, e assim. Aí hoje eu recebi a mensagem, 4ª aula liberada. Assim, vai liberando aos poucos. Salvo engano, foi o Bill Gates que falou, né, que se o seu negócio não tiver no digital, você não tem um negócio no futuro. Salvo engano, foi ele. Assim, se seu negócio não tiver internacional, daqui a pouco você também não vai ter um negócio. Especialmente esses negócios que demandam uma estratégia mais sofisticada de internacionalização. Exato, e assim, pessoal, isso não é um fato só que está acontecendo no Brasil, tá? Isso é um fato que está acontecendo em vários países do mundo. Não sei se, para quando vocês estiverem assistindo isso, já foi liberado o episódio, mas aqui a gente gravou também com a equipe de research falando que isso está acontecendo em outros países do mundo também. Vários países que estão sofrendo questões de repressões autoritárias também na Europa e mudanças legislativas descabidas. A própria OCDE. A OCDE é uma instituição voltada a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas eles juntam os países para criarem mecanismos para fechar os mercados globais e pressionar os paraísos fiscais. A gente estava conversando isso ontem. Cartel. A gente estava conversando isso ontem que, cara, se tu acaba com a figura de um paraíso fiscal, você acaba com um país. Porque paraísos fiscais, eles precisam se abrir os mercados porque eles não produzem nada. São países, em regra, improdutivos. É fácil a gente falar que a gente pode ter um sistema tributário complexo quando a gente tem agro, quando a gente tem riqueza natural, quando a gente tem gás, petróleo. Eles são ilhas, entendeu? São países, em regra, improdutivos. É muito fácil um país que tem turismo, Exato. que tem riquezas minerais, que tem riquezas marinhas em termos de pesca, que tem petróleo, que tem fauna, que tem flora, que tem tudo, olhar para um país e dizer, você tem imposto menor que eu, você está errado. É fácil para a Alemanha, super industrializada, falar que BVI está errado. É fácil para a Inglaterra falar que as Ilhas Maurício na África estão erradas. A gente vai montar o Uruguai e foi assim, nunca levamos nossas esposas com a gente para aproveitar também um passeio. Fazer o que lá? Eu moraria lá. Por conta da tranquilidade, da educação do povo, da cidade limpa, organizada, sem trânsito, eu moraria lá, mas para passear ela faz, o que é que tem para fazer lá? Não sei, a carne é boa. E o Uruguai é um país que é um país que a gente costuma trabalhar mais. Eles não têm turismo, ele não tem produção agrícola, o agro não existe, então eles têm que ter algum atrativo. Os mercados. E deve ter o tamanho do Rio Grande do Sul só. Né? A população da Bahia. 2 milhões de habitantes, sabe, né? A mesma população do nosso estado. Poxa, por exemplo, o Uruguai tem 12 zonas francas. Entendeu? Se o Uruguai não abrir os mercados, o Uruguai acaba, velho. É muito fácil para o Brasil se colocar numa posição e falar, você é um paraíso fiscal. Quando o Brasil é um país super produtivo. Turismo, uma fazenda. Agora, se você tira turismo, praias belíssimas. A possibilidade desse país poder abrir os mercados para o cenário internacional, eles acabam. Simplesmente acabam. E eu vou colocar uma frase aqui que eu já ouvi em outro podcast, que foi até do professor Roque. Seja para o bem ou seja para o mal, a globalização é presente e inevitável. Ou seja, ela trouxe alguns aspectos ruins, é verdade, mas ela trouxe vários aspectos bons e isso é um exemplo dela, né? Perfeito. Porque antes a gente sabe que, mais uma vez, pessoal, quando eu falo século passado, eu digo até 1999, tá? Porque o mundo offshore era completamente diferente até 99. Então, no século passado, fazer offshore era só para quem tinha patrimônios extremamente vultosos, para nível trustee. Agora, hoje em dia, qualquer empresário que tenha um patrimônio médio ali, ele já pode se beneficiar e muito disso, e deve, exato. E às vezes é tudo que ele tem. E você perder tudo é 100%, ainda que não seja um patrimônio vultoso, é muito. Então, é um cuidado que você deve tomar. E depois, obviamente, com essas organizações, tende a crescer. Independente da quantia. Se é tudo que você tem, é muito. É tudo. É exatamente isso. É que ao longo dos anos, né, as amarras ou todo o controle vai se ampliando. Então você precisa, de fato, ter maior proteção. E aí, claro, né, patrimônios menores, comparado ao que era no passado, já se tornam patrimônios adequados para a proteção. A gente também tem um outro ponto, obviamente, que tem que considerar, que é o risco, né? O custo e o custo-benefício, porque pessoas que estão em atividades ou que estão mais expostas, pode ser que você destinar 10% do seu patrimônio para montar uma proteção é adequada. Pode ser para uma pessoa que tenha menos risco, talvez não seja o momento, mas de todo no geral... Às vezes muito menos. Explica aquela questão do ganho de capital.
Que é nosso carro-chefe de venda. A gente explica isso na hora, o cara... tô casado, não me beija na boca não, porque não pode. Porque o cara fica apaixonado quando ouve essa solução. Nós fizemos algumas operações que foi assim... o Brasil hoje tem um imposto que é muito agressivo, que é o imposto de ganho de capital, que é 22,5%. Então, assim, se hoje a gente abre uma empresa que vale 1 milhão, mas ela daqui a 10 anos passou a valer 15 milhões, essa discrepância incide em ganho de capital. Então, assim, se tu vende isso no Brasil, você vai ter um imposto de 22,5% em cima do valor total. Que é um imposto muito agressivo. 14 milhões de reais. Entendeu? É muito agressivo. Se isso é feito fora, se isso é vendido no seu país onde está sua offshore, você não tem. E é lisão fiscal. E é em cima disso dentro da legalidade. Quando a gente fala nas calls da Tarico Júnior de consultoria, a questão de 2 camadas, é isso que a gente se refere, que a gente sempre fala. A maioria dos negócios que chegam aqui pra gente já tem realmente um tamanho que exige pelo menos 2 camadas. E aí eu falo, o ciclo operacional normal de uma empresa é que um dia ela seja vendida. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, se chega uma oferta para que você venda a sua empresa, uma fintech, seja o que for sua empresa, amanhã, e ela tá ali com você no quadro social dela, e a empresa brasileira, você vai pagar isso aí de imposto, como ele falou, 22,5%, assim, uma carga altíssima. Que foi o caso até, eu acho que isso eu me lembro da 99 Táxi, aconteceu isso no Brasil. Foi um ganho de capital de 22,5% que o cara pagou em cima de milhões e milhões. E se você tem uma simples empresa controladora offshore, você vende a controladora. Você vende a controladora, entendeu? E você vai receber no exterior aquele dinheiro, que vai ser isento de imposto de forma legal. Inclusive é um adicional do valor, porque quem compra não compra só a empresa que dá a operação, compra também uma empresa estruturada de forma internacional, segura, que roda, etc. Que é a mesma coisa que a gente explica nas coisas, Matheus, na compra de um imóvel que esteja dentro de uma holding, que se passa só as cotas acionárias da empresa. Perfeito. Isso. Porque a gente consegue, né, integralizar os imóveis dentro de uma holding com a imunidade do ITBI. Teve até algumas discussões recentes, né, da questão da atividade imobiliária, já tem algumas decisões que está... Isso. Mas ainda entra no caso que tem que judicializar e a gente não sabe como o juiz vai decidir, né? Mas, em tese, já poderia também nessa questão, mesmo sendo uma atividade imobiliária. Mas, no geral, né, em outras atividades, a gente consegue integralizar com a imunidade do TBI, então tem essa economia, e depois você vende as cotas da empresa. E aí, um processo de cotas, de transmissão de cotas, é muito mais rápido, acontece dentro da junta comercial, então é muito mais rápido, não tem os custos elevados como tem no cartório, porque no cartório você vai ter todo o custo de transmissão do bem, né, do imóvel em si, mais o imposto que seria o ITBI na transmissão. Então, fazendo a transmissão de cotas, a gente economiza muito nesse processo. Quando a gente explica isso, nosso serviço fica a burocracia, muito barato. Fica muito barato. Se você quer evitar cartório, venda seu imóvel por meio de holding, que aí você só se preocupa com a junta comercial. Uma coisa que você falou que é importante dar um gancho. A lógica da empresa, pela própria teoria da empresa, é que ela funciona por níveis. Existem certos checkpoints que você tem que começar e que chega um determinado momento que, como você falou, cada empresa ela foi feita para ser vendida. Entendeu? A operação que você monta foi feita para ser vendida. Só que é como se fosse um jogo. Existem fases que você precisa cumprir. Por exemplo, a primeira fase de quem está começando do zero é o MEI. Aí você começa a ter uma operação MEI, certo? Um microempreendedor individual. Aí chega em 81 mil de faturamento, você ultrapassa a fase do MEI. Você passou de fase. Aí você abre uma microempresa. Aí tem os faturamentos, aí você vai para o Simples Nacional, daqui a pouco você vai para o lucro real, depois você vai para o lucro presumido. E cada fase que você vai, você tem que se adaptar à realidade daquela operação. Então, chega um momento em que a offshore, ela não é mais um luxo, ela é uma necessidade de operação. Porque se você não pode estar num nível alto de operação, tendo uma operação que tem uma complexidade mínima. Você precisa se adaptar, senão você não vai conseguir passar de fase. E principalmente considerando agora a nova reforma tributária, né? Então, assim, é praticamente mesmo para qualquer situação, falando de empresa digital, é muito melhor você ter lá fora, por vários aspectos, inclusive o tributário, do que dentro. Porque tendo a empresa offshore digital, ali fora, você vendendo pelo exterior, no Brasil você vai pagar 15% sobre os seus lucros, sobre os seus ganhos, ok? Sobre o lucro que aquela empresa tiver.
Só que se você imaginar isso para a realidade do lucro real ou presumido dentro do Brasil, que é a próxima fase depois do Simples Nacional, acabou, cara. Acabou. Não tem como você competir. Em qualquer hipótese dentro disso, a empresa offshore vai estar ganhando da que a empresa nacional. E essa organização, assim, pela terceira vez eu falar do meu filho, ele agora adora ver esses vídeos assim vou ficar nominando aqui as pessoas, mas assim, de um que joga bola, um que brinca com a irmã, que estão morando nos Estados Unidos. Tá todo mundo se mudando, ou seja, porque tá ganhando dinheiro, tá indo pra morar em Orlando. Não é só isso não. Ele tá sendo bem orientado, tá sendo bem... Exato. E quando o cerco não é à fecha, toa não que tá indo pra lá. Aí realmente as pessoas legal. tendem a fugir. Tem problema nenhum. Quando a carga tributária fica muito alta, ou quando um país fica muito inseguro para você viver, do ponto de vista jurídico ou de segurança pública mesmo, as pessoas costumam fugir. A Noruega aconteceu isso. Tem sinais, né? Foi o recorde de evasão de capitais da B3. Foi o recorde de quantidades monetárias que saiu da B3. Esse ano nós fizemos umas 4 ou 5. A gente tá no quarto mês agora, entrando no quarto mês. Nós já fizemos 4 ou 5, velho. Saídas fiscais. Entendeu? Porque as pessoas de fato estão saindo. Porque não compensa o custo do Brasil. Não compensa. Então é melhor. E foi o que aconteceu com o pessoal, por exemplo. Não é que não tinha gente rica na Venezuela. Tinha. Só que lá só ficaram os miseráveis porque os ricos tinham a opção de sair. E os ricos que ficaram viraram pobres. Porque todo o dinheiro para inflação... Como um amigo nosso fala, né? Poxa, o juiz... você ser juiz no Brasil, você tá num super ricos, né? Então assim, o juiz na Venezuela não consegue comer carne, velho. É uma amiga nossa. Você entende? Então, assim, o mesmo aconteceu na Argentina. Os ricos da Argentina saíram, foram morar no Uruguai. O carregador de mala em Cuba ganha mais do que o médico, porque ele recebe a gorjeta em dólar. Você entende? Então, assim, é esse tipo de estratégia a longo prazo que as pessoas precisam não só se adaptar a elas, mas implementar no dia a dia. Você entender isso. E acredito que dentro de todos esses vieses, a gente conseguiu abordar um conteúdo aqui super pragmático, maravilhoso, que agregou tanto nas esferas cíveis, tributárias e criminais, que é a especialidade de vocês, para todos os ouvintes. E essa é uma parte muito importante, porque a gente, infelizmente, ainda tem esse mito das cavernas que passou para o mundo moderno, que ter offshore ou ter empresa em paraíso fiscal é sinônimo de crime, sendo que não. Às vezes é a sua salvação para que você não cometa um crime. Perfeito. Ultrapassou os checkpoints necessários, se torna premente a necessidade de estar nesse lugar. O que ocorre é que às vezes as pessoas preferem acreditar na mídia ou em fatos notórios do que na própria lei. Perfeito. A mídia reverbera, você toma aquilo como realidade. Por exemplo, vai acompanhar o direito penal da Globo? Não tem nada a ver. Então, assim, da novela da Globo, para ser mais específico, não da Globo, mas da novela da Globo. Então, não tem nada a ver. Então, você fica reverberando notícias de que você ouviu, então, procura um especialista, bate papo com alguém. Não é possível que você não tenha um amigo que tem um amigo que Exato. da Essa área... questão de delegar. É mais importante de saber do que você sabe, é saber do que você não sabe. E essa questão de prudência que os empresários, de regra, eles têm, eles sabem delegar, os empresários que estão começando a ter algum tipo de projeção, eles já se adaptaram a delegar. Então, assim, confia no que você sabe, mas também confia muito mais no que você não sabe, para que você não cometa esses erros e se torne invulnerável a qualquer tipo de problema. Principalmente porque aquele profissional que você está contratando, ele não está ali para lhe prejudicar ou tirar o seu dinheiro, por exemplo. Ele está ali para agregar tanto que o que você vai investir contratando ele nem faz sombra na quantidade que você vai economizar e passar a ganhar mais depois com todos aqueles conhecimentos e agregadores que ele proporcionou na sua vida. E o que era algo de para efetivamente milionários não é mais. E assim, a grande dificuldade é o primeiro milhão. Proteja esse seu primeiro milhão, fazer os restantes são mais fáceis. Ou talvez sim, né? Porque se você for ver a classificação do considerado rico hoje no Brasil, né? 28 mil de renda você é considerado super rico no Brasil. Então, assim, dependendo do viés, né? Mas assim, proteja o que você tem, tudo que você tem, ainda que não seja muito, mas que aí depois fica mais fácil do que você ir perder aquilo. Ou seja, um casal
numa capital como São Paulo, Rio de Janeiro hoje, juntando ali o salário dos dois, que dá as 28 mil ali em média, já está considerado como rico no Brasil. Então, sim, offshore é para rico. Menos de 28 mil offshore não vai fazer. Então, assim, queria agradecer muito a participação de vocês dois, ilustres, grandíssimos profissionais em termos de conhecimento, em termos de filosofia, de doutrina, e agregando aí também a questão de experiências práticas do dia a dia dessa área aí que tange também com o offshore de vocês, que é a parte do criminal, e é uma parte que a gente fica com imensa satisfação de trazer para todos os nossos ouvintes, todos os espectadores, porque é um daqueles temas ali que são muito difundidos hoje, mas que não tem conteúdo de qualidade. E por conta disso acabam gerando ali equívocos e mitos, né, que ainda são arrastados para o mundo moderno. Perfeito. Eu agradeço muito pelo convite, de verdade. Muito obrigado, tanto não só pelo convite como pela recepção. Perfeito. De fato, muito obrigado. E agradecer também pela oportunidade da gente poder falar desse tema, que é um tema ainda não tem tanta não é tão difundido no Brasil como é fora, mas que agora a gente está começando, através de iniciativas como a de vocês, por exemplo, começar a difundir isso para o público, para os empresários e tal, para tentar também diminuir essa infinidade de crimes empresariais, tributários e financeiros, etc., que acontecem no Brasil. E falem para os espectadores aqui do podcast hoje, onde eles podem achar vocês, como é que eles podem localizar, o arroba. Pronto. A gente tem um arroba da empresa, que é o assantemease.cap, que é o nosso Instagram. Tem o nosso Instagram pessoal também, que a gente produz conteúdo por lá. O meu é patrick.assante. Hélio-ricardo.adv, Hélio com E, sem H. É isso. Aí nós temos também nosso site, que é www.assante.com.br. E é isso. Mais uma vez agradeço. Prazer enorme estar aqui. Agradecer a você, Giovanni, Matheus, Telecojus e a toda a produção que recebeu. Foi muito carinhosa também. E se você está se você está em alguma situação que você está precisando de ajuda criminal com a parte empresarial, seja dentro ou fora do Brasil, tem com quem chamar. Sim, pode contar conosco. Então, é um prazer atendê-los aqui e, para encerrar o podcast aqui, temos os presentes, os participantes aqui do podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que massa. É uma pequena lembrança aí para poder carregar a Telecojus também no dia a dia, nas viagens também. Então, falando da importância da hidratação, né? Né? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito útil. Obrigado. Isso aí a gente recentemente adicionou o kit. Agora a proteção, a capa do passaporte. Show. Preciso. Muito meu tamanho. Muito bom. Obrigado mais uma vez por tudo. Então é isso, pessoal. E contem conosco. Fiquem atentos aos próximos episódios também aqui do Blindando Seus Negócios, porque a gente tem muitos outros episódios que a gente gravou recentemente e vão sair no ar ali, ok? Siga-nos nas redes sociais, @Telecojus no Instagram. Estamos também no Spotify e aqui no próprio YouTube, que é onde está saindo o episódio. Nosso novo site também, www.telecojus.com. E para qualquer internacionalização do seu patrimônio ou do seu negócio, contem conosco. Até a próxima.